Imagine se todas as mensagens que eu pregasse aqui, porque esse é o dilema de alguns. Será que o pastor vive tudo que ele prega? É muito provável, meus irmãos, que não. Mas eu sou uma das pessoas mais interessadas em viver cada uma das coisas que eu prego aqui. Mas imagine se todas as mensagens que fossem pregadas aqui, a gente conseguisse vivê-las integralmente. Pelo amor de Deus, gente, a gente seria semi-anjo aqui. Quer dizer, um anjo, arcanjo, alguma coisa. Você teria algum título aí muito especial que existe por aí. No mínimo, você seria um professor aí da vida, não vou nem dizer de teologia, porque quem consegue viver aí é diferente de um professor que ensina na teoria. Mas não importa, gente. O que eu tenho visto na minha própria experiência da vida cristã e na vida dos meus irmãos, aqui e em outros momentos, é que não importa se a pessoa é recém-convertida, ou se ela tem um diploma de seminário, se ela está no banco, ou se ela está aqui no meu lugar. Todos nós lutamos para implementar essa verdade ou verdades bíblicas na nossa vida diária. Às vezes a gente é surpreendido, inclusive, pela mesma coisa. Às vezes a gente consegue ter uma firmeza em determinado momento sobre a mesma coisa, em outra circunstância, de maneira diferente. Poxa, eu consegui ser tão disciplinado, eu consegui ser tão sincero, consegui ser tão verdadeiro, mas no outro dia eu não dei conta de aplicar essa verdade à minha vida. Teve um momento que eu achei que tivesse superado a falta de paciência no trânsito, no outro parece que o meu carro veio acompanhado de outros espíritos, me provocando a minha ira. É o nosso desafio. Ninguém está isento desse desafio. Ninguém está isento. Saber como se tornar um cristão é relativamente simples. Você já deve ter ouvido em algum lugar, em algum momento. O Evangelho é simples. É verdade, gente. O Evangelho é simples. A mensagem do Evangelho é simples. O desafiador é vivê-las no dia a dia. O desafiador é tornar isso algo tão sustentável, algo tão prático na nossa vida, de que a gente torne aquela coisa que a gente ouve, a gente torne aquela coisa que a gente fala, através do texto bíblico. O Evangelho declara que os pecados, que os perdidos são salvos somente pela graça, os pecadores, só pela graça, a gente sabe disso, que é por meio da fé, que é somente por meio de Cristo. A simplicidade da mensagem da cruz, ela tem a ver com a genialidade da pessoa de Jesus Cristo. Mas quando você trata em nome de Jesus, ótimo. Eu vou tirar o outro. Alguém pode me ajudar aqui? Ótimo. Bom que eu aproveito e faço academia aqui, né? Segurando duas coisas ao mesmo tempo. Mas esse desafio da vida cristã, de receber a mensagem do Evangelho, a gente até, assim, não é possível, tem alguma coisa muito errada, porque a mensagem do Evangelho é muito simples, e é a gente que complica ela, e às vezes a gente mesmo, ou a gente está falando sobre o outro, que o outro complica a minha vida. É porque dá a sensação de que eu pego a mensagem, e a mensagem não consegue encontrar lugar no meu coração, a mensagem não consegue encontrar prática, eu não consigo encontrar espaço, eu não consigo viver esse negócio, eu não consigo ser fiel, eu não consigo ser um cristão que tenha amor pela palavra de Deus, eu não consigo me dedicar, a maneira que eu preciso me dedicar às coisas que são básicas da vida cristã, do dia a dia, eu não consigo fazer sentido, eu não consigo encontrar lugar na minha vida em que a mensagem, ela fique extremamente confortável para eu viver todos os dias. A gente entende que existem fatores que são básicos da caminhada cristã, mas aí a gente vive esse desafio de não conseguir vivê-la.
Crescer na graça e conhecimento de Jesus Cristo envolve muitos fatores. Exige abrir mão da nossa própria vontade diariamente e tomar a cruz de Cristo para vivê-la. Diariamente abrir mão da própria vontade. Imagine, é fácil isso, né, gente? É fácil para vocês? Abrir mão da sua própria vontade diariamente. Como é que eu vou abrir mão da minha vontade diariamente se todo momento tem gente querendo me colocar de canto? Tem gente querendo ocupar meu lugar, tem gente querendo o meu cargo, tem gente querendo a minha vida. Como é que eu vou abrir mão disso? Então, a gente já encontra aí um desafio de viver. Confessar os pecados e se arrepender. Às vezes a gente perde a prática da confissão. Pô, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe dos meus pecados. A gente confessa quando confessa de maneira geral. Uma vez por semana, Senhor, o Senhor sabe de tudo. Ou uma vez por mês, quando a gente tem o privilégio de estar na Santa Ceia. Senhor, Tu sabes. Amém. E a gente precisa adquirir esse hábito da confissão de pecado. Reconhecer os nossos pecados. Reconhecer que existe pecado em nós. Dar nome a isso. Caminhar com o Senhor de maneira que a gente confesse e reconheça que existe pecado no nosso coração. Participando da mesa do Senhor. Lembrando da morte, lembrando da nossa morte. Que a vida que temos, nós temos por causa do Senhor, daquilo que Ele fez por nós. Andar em comunhão com Cristo, com os outros. A comunhão uns com os outros, de estar em paz uns com os outros, de ter o privilégio de andar com um monte de gente que às vezes a gente não gostaria de andar, que às vezes a gente tem o desafio, numa comunidade de fé, de caminhar com gente que pensa diferente da gente, mas aí a gente tem o benefício ou a graça de decidir caminhar com o irmão, mesmo quando a gente discorda do irmão. Como eu já disse, estou casado com a minha esposa há 13 anos e até hoje a gente não concorda em várias coisas. E algumas coisas que a gente concordava, a gente discorda, e algumas coisas que a gente discorda, a gente passa a concordar. E numa comunidade de fé, onde se junta pessoas, aí a gente tem os nossos problemas, a gente tem as nossas diferenças, mas o apóstolo Paulo, ele chama a gente, ele exorta, e vamos ver logo em seguida, engajar-se no ministério pessoal, buscando compartilhar o evangelho com aqueles que não são cristãos, vivendo uma vida e um tempo na perspectiva que Cristo nos chama a viver. É preciso tudo isso e muito mais para viver uma vida totalmente dedicada a Cristo. E eu sei, meus irmãos, eu sei o desafio que é viver isso diariamente. Eu sei como cristão que sou, como discípulo de Jesus que procuro ser, os desafios da caminhada cristã, os desafios do relacionamento. Mas é preciso essa caminhada de intencionalidade. Ao contrário da conversão, que é passageira, mas é de imediata de alguma forma, porque é a morte de uma vida que eu vivia antes. Agora, o crescimento, a santidade é um processo que se estende para a vida toda. A decisão de andar com Jesus é um dia. A minha morte acontece em um dia. A minha vida acontece em um dia. A nova vida que eu tenho em Cristo, ela acontece num dia. Mas a santidade, meus irmãos, é um processo perene. É para a vida toda. A vida toda eu preciso escolher. Se eu não cultivar o relacionamento com os meus irmãos, se eu não cultivar o relacionamento em casa com a minha esposa, com a minha filha, se eu não abrir um pouquinho mão de algumas coisas para viver esses princípios, esses valores, as coisas vão passando, vão ficando para trás, vão ficando. Mas o crescimento, ele vai acontecendo à medida que eu vou fazendo escolhas, à medida que eu vou abnegando de algumas coisas, à medida que eu vou abraçando algumas coisas que são importantes na caminhada cristã. E é nesse sentido, e nesses versículos a seguir aqui, que vamos ler, Paulo, ele aborda aspectos de uma vida cristã, que nos aponta para uma direção e um caminho que glorifique a Deus. Essa passagem explica como devemos viver e honrar o Senhor Jesus, e poucos textos são tão práticos e relevantes para a nossa vida espiritual, como esse, quando se trata da vida da igreja. E eu vou ler com vocês no capítulo 3 de Filipenses, a partir do versículo 10, e vou ler até o versículo 16. Então, você pode acompanhar comigo ali, mas seria muito bom se você pudesse abrir a sua Bíblia e poder acompanhar a reflexão durante todo o tempo.
E o apóstolo Paulo diz: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Tudo que eu quero é isso. Eu quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Eu não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente, corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. E esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Isso é maravilhoso para nós, a gente refletir num texto como esse. E o apóstolo Paulo aqui, ele fala sobre uma nova prioridade. Ele fala sobre uma nova prioridade. Depois de narrar como ele havia se convertido na estrada, a caminho de Damasco, Paulo ele passa a descrever a sua vida após a conversão. É isso que ele faz. Depois de narrar isso, ele entra aqui, gente, agora é uma nova maneira de viver. Dos versículos 10 até o 14, Paulo ele fala de algumas marcas que são inconfundíveis dessa nova vida em Cristo. Primeiro, após se converter, Paulo, ele de repente passou a ter uma nova prioridade de vida. Bom, antes eu vivia de um jeito, antes isso era a minha prioridade. Agora, minha prioridade, ela mudou. Ela não é mais do mesmo jeito. Ela não é mais como era antes. Era de uma maneira, agora é de outra. A partir de então, o propósito da sua vida, segundo Filipenses no versículo 10, 3:10, é que eu possa conhecê-lo. E esse é o meu propósito agora, é conhecer a Deus. É conhecer. E esse conhecimento de Cristo tornou-se o principal interesse da sua vida. Assim, eu não vou viver de outra maneira a não ser essa. É conhecer a Deus. Eu não sei, meus irmãos, como é que tem sido para você viver esse desafio da vida, professando a fé em Cristo, sem conhecer a Cristo, sem conhecer a Deus, sem conhecer a vontade de Deus, sem conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, sem viver a vida, sem se relacionar com as Escrituras como se ela fosse uma caixinha de promessas. Mas assim, se eu vou me dedicar em alguma coisa na vida, que seja em conhecer a Deus. Se eu preciso entender alguma coisa sobre mim, sobre o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo dentro de mim, que seja primeiro a Deus, e não alguns recortes sobre Deus, sobre as impressões que eu quero que Deus tenha sobre mim. Mas é Deus, e esse é o meu propósito, segundo o apóstolo Paulo aqui. Eu quero conhecê-lo. É esse o meu caminho agora, essa é a minha rota. Se ele já conhece a Cristo, por que ele ainda quer conhecer? É uma pergunta, a resposta é que ele quer conhecê-lo mais profundamente. Eu quero mais intimidade, eu quero mais. E de novo eu vou falar sobre o casamento. Quanto mais o tempo passa, melhor ele fica. Se o meu propósito é conhecer mais a minha esposa, e a minha esposa me conhecer mais, a gente aprender a lidar com os nossos dilemas, a gente aprender a lidar com as nossas qualidades, com as nossas diferenças. Então o casamento tende a ser melhor quando o propósito não é mais o de antes, quando as coisas mudam, quando eu mudo a mentalidade. Então, se antes eu tinha um propósito de vida, agora eu tenho outro. É conhecer, é ser profundo. O seu desejo é aprender mais sobre os seus ensinamentos, se aproximar do seu coração. É estar no lugar certo, é estar no momento certo, é viver uma vida contente, porque eu sei exatamente onde eu estou, eu sei exatamente quem eu sou, porque o Senhor disse algo sobre essa vida que eu estou vivendo agora. E Boyce, por exemplo, ele resume que Paulo queria conhecer Jesus do mesmo modo que a Bíblia descreve o conhecimento mais verdadeiro que existe, pessoal e existencial. Ele queria que isso influenciasse a sua vida diária. A ideia de Paulo: eu quero conhecer tanto a Deus, que a minha vida toda seja influenciada pelo conhecimento que eu tenho de Deus. Gente, que presente isso! Eu quero conhecer tanto a Deus, que a maneira como eu trabalho, que a maneira como eu estudo, que a maneira como eu ensino, que a maneira como eu opero a máquina, a maneira como eu estou diante do computador, que a maneira como eu estou fazendo amizade, a maneira como eu me relaciono com as redes sociais, a maneira como eu me relaciono com qualquer detalhe da vida, tem implicações que são resultados da minha intimidade com Deus, do meu conhecimento de Deus.
Isso é maravilhoso, isso é uma alegria. Isso, de fato, assim, revela que Filipenses é a carta da alegria, porque não existe maior alegria do que conhecer a Deus, de conhecer a vontade de Deus para a minha vida, para nossas vidas. Por toda a sua vida, o objetivo mais elevado e a maior prioridade do apóstolo Paulo se resumiu em conhecer a Cristo. Como os crentes, isso também deve se aplicar, como crentes, isso também deve se aplicar na nossa vida hoje. Paulo, ele também fala sobre um novo poder, Em segundo lugar, Paulo, ele ganhou um novo poder para a sua vida, e no versículo 10 mesmo, ele diz isso, o poder da sua ressurreição. Então, o meu poder, o poder que eu tenho para viver a minha vida, inclusive, ele vem da ressurreição, ele vem da vida que eu tenho em Deus. Paulo, ele quer experimentar mais do poder de Cristo na sua vida. Às vezes a gente fala muito de milagre, eu preciso muito de um milagre, eu preciso de usufruir de maneira especial da vida extraordinária. E Paulo, ele fala de um poder, que ele vem da ressurreição. Em vez de viver uma vida cristã mundana, facilmente caracterizada por suas habilidades naturais, ele quer viver essa vida como resultante do poder da ressurreição, exercer uma influência espiritual sobre o mundo e ver a transformação dos outros a partir do poder da ressurreição, a partir daquilo que Deus fez através de Jesus, do Deus que se emerge na história, que se faz homem, que se faz carne, que morre, se entrega por cada um de nós, ressuscita ao terceiro dia, se revela como Cristo. É assunto aos céus, mas é no poder da ressurreição, porque a vida que eu vivo ela na ressurreição. É essa vida que importa para mim. Então, se eu exerço algum poder, se eu exerço alguma influência, se eu exerço algum poder de transformação, é pelo poder da ressurreição. Assim, ele deseja ardentemente que o poder que ressuscitou Cristo dos mortos seja atuante na sua vida. Que privilégio também isso, meus irmãos. Viver nessa dimensão. Porque eu não creio simplesmente que toda a vida que eu vou viver é pela minha força, que é pela minha capacidade. Eu não sei quantos aqui têm vivido esse sofrimento, essa dor de mover uma coisa com todo o seu esforço, necessariamente todo o seu esforço e somente o seu esforço, ou talvez contando com o esforço de outra pessoa para chegar em algum lugar, sem contar com esse poder transformador, com esse poder da ressurreição, desse poder daquele que ressuscitou, para realizar esses milagres que a vida precisa. Paulo precisa desse poder para viver uma vida piedosa, para resistir à tentação e enfrentar todos os desafios dentro da vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus, porque a gente é capaz de amar pessoas que não são amáveis, de perdoar pessoas imperdoáveis, de abrir mão de coisas que a gente não gostaria de abrir, por esse poder, por essa vontade e não por outra. Paulo, ele também fala de uma nova perseguição. Com a nova fé em Cristo veio também uma nova perseguição. Antes eu era perseguidor, agora existe uma nova perseguição. Com uma nova fé em Cristo, então existe uma outra coisa também. Paulo, ele acrescenta que está conhecendo cada vez mais. E ainda no versículo 10, ele diz que a comunhão dos seus sofrimentos, identificando-me com a sua morte, o sofrimento e a morte. Então, eu me identifico com essa vida. Eu crio aqui também uma nova maneira de aceitar a minha vida. E isso aqui é essencial para a nossa maturidade. Isso aqui é essencial para a nossa espiritualidade, porque Paulo, ele entende que quanto mais ele conhece a Cristo e o torna conhecido, mais se intensifica o seu chamado para sofrer por ele. Inclusive, quando Jesus, ele ressuscita e que ele tem um encontro com os seus primeiros discípulos, os apóstolos, e que ele se encontra com Pedro, em que ele faz aquelas perguntas emblemáticas sobre o amor. Se você me ama, Jesus fala sobre o tipo de morte que ele teria. Isso às vezes está bem longe da nossa realidade aqui ocidental, está bem longe desse país tropical, está bem longe de Olinda, às vezes, esse tipo de realidade. Mas Paulo está dizendo assim, olha, existe para mim uma tranquilidade, que nessa nova vida que eu estou vivendo, que também existe perseguição, que quanto mais eu anuncio a vida de Cristo, quanto mais eu vivo a vida de Cristo, quanto mais eu passo a viver essa vida, mais eu sofro, mais eu sofrerei, mais.
E às vezes a gente tem uma impressão que assim, se eu estou em Jesus é só alegria, é só felicidade, é só alegria, é só felicidade, mas não é essa que está diante de nós, é outra, é de viver a alegria e a felicidade apesar das tristezas, apesar das decepções, apesar das frustrações, apesar das traições, apesar da falta de recursos, de pessoas, da falta de inteligência emocional para lidar com a negação, apesar de todas essas coisas. E aí Paulo diz que assim, olha, eu tenho essa outra vida para viver. E essa vida aqui, meus irmãos, às vezes a gente foge dela. Perseguição parece não combinar com a vida de um cristão, porque às vezes a gente é ensinado, inclusive dentro da igreja, que essa vida é uma vida triunfante, triunfalista, usa as escrituras para isso, que eu sou nação eleita, sacerdócio real, que eu sou, uau, você é bom, você consegue, vai dar tudo certo na sua vida, porque o Senhor está contigo e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você levanta da cadeira, você quer pular, dá frio na barriga, o coração dispara e você vai embora para sua casa e você fala, eu vou viver tudo isso para a minha vida, e de repente dá tudo errado. Então aí você pensa em duas coisas, ou é eu que estou errado, ou é o pastor que está mentindo. Alguma coisa está muito errada, e eu diria que pode ser as duas coisas, mesmo assim, meus irmãos. Mas Paulo está dizendo aqui, olha, se existe uma vida para se viver, essa vida em Cristo pode ser também uma vida de perseguição. E aí, meu irmão, você pode decidir o que é perseguição na sua vida. Que perseguição não é necessariamente aquilo que algumas canções cristãs ensinam para nós. Às vezes a sua perseguição está relacionada com o tipo de postura que você deve ter diante do mundo, da sociedade, da cultura, lá dentro do seu ambiente familiar. É um tipo de postura que você tem que é contracultural, que é contra-social, que é contra o que todo mundo está vivendo, é o contra o que todo mundo está oferecendo para você. Mas o texto, a palavra de Deus, diz para você outra coisa. Porque por amor ao nome de Cristo, pela vida que eu decidi viver em Cristo, eu vou precisar dizer não a coisas que eu gostaria de dizer sim. Eu vou precisar dizer sim a coisas que eu gostaria de dizer não. É essa vida aqui. E dessa forma ele escreve à igreja em Colossos: agora me alegro nos meus sofrimentos, por vós, e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a sua igreja. Então, olha, eu me alegro no sofrimento de vocês, eu me alegro no sofrimento por vocês, eu me alegro em tudo isso, por causa do motivo do sofrimento, por causa do motivo, porque essa também é uma outra perspectiva, porque a gente sofre por coisa que não precisa de sofrer, isso faz parte da nossa humanidade, da nossa fragilidade, é verdade isso, e é muito provável que depois dessa mensagem a gente continue fazendo isso, eu continuo fazendo isso, porque faz parte desse desafio de viver aquilo que ouvimos, de ouvir aquilo que pregamos. E como declarou também Martinho Lutero, eles deram ao nosso mestre uma coroa de espinhos. Por que esperaríamos receber uma coroa de rosas? Por quê? Porque a gente para na parte que é o seguinte: Jesus, ele fez isso por mim. Ele fez isso por mim. E aí eu não vou viver essa vida mais, que agora a vida será um mar de rosas. Mas é que o Senhor nos convida também a participar com Ele. A participar. Agora verifica se a sua coroa de espinho é pelas suas escolhas ou pelas escolhas de Deus para a sua vida. De Deus. Porque tem coisas que a gente faz, que a gente sofre, mas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Às vezes a gente entra num relacionamento, às vezes a gente aceita um emprego que tira a nossa vida do linho, compromete a família, compromete a sanidade mental. E a gente precisa dessas coisas, inclusive, né? A gente precisa disso. Mas não é essa a vida, e não é disso que se trata. Ele também fala sobre a nova expectativa. Paulo olha para o futuro e afirma a esperança gloriosa que o aguarda, por causa da sua profunda comunhão com Cristo, no sofrimento, da sua morte, ele também participa da ressurreição com Cristo.
E isso é o que está iminente, é o que está diante de nós. E Paulo, ele afirma que esta é a união com Cristo. Filipenses 3,11. Para que eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Mas o que você está querendo dizer com isso, Paulo? Assim, essa é uma nova expectativa. É uma nova maneira de viver. É uma declaração que afirma a garantia da futura ressurreição. Olha, se tem uma coisa que é iminente na sua vida, meus irmãos, não são os dias ruins, é a ressurreição, é a vida plena, é a eternidade com Cristo, é viver mesmo distante de tudo isso que nos cerca e que faz a gente se destoar, se deslocar dessa experiência da vida. Essa declaração afirma a garantia de que eu estarei com Cristo. Eu estarei com Cristo. Jesus Cristo é a primícia da ressurreição e Paulo, juntamente com todos, convida aquela igreja e nos convida a viver nessa perspectiva. Jesus ensinou essa verdade. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Essa é a perspectiva. Essa é a nova expectativa que eu tenho diante de mim. Qual é a expectativa que você tem diante dos seus dias vindouros? Do futuro? Qual é a expectativa? O que tem alimentado a sua maneira de viver? É um novo alvo a ser alcançado? E é disso que o apóstolo Paulo fala no versículo 12. É um novo relacionamento com Cristo. É um novo alvo. Não que eu já tenha alcançado a ressurreição dos mortos, ou que já tenha me tornado perfeito, mas eu prossigo procurando alcançar aquilo para que também foi alcançado por Jesus Cristo. A fé é sempre ativa e dinâmica, e sempre nos leva adiante. Sempre nos leva adiante. É prosseguir, significa correr e avançar rapidamente, à frente, adiante. Para onde é que você está caminhando? Ou você tem a impressão que parou? Qual é o ponto da vida em que você se encontra? Qual é o ponto? Talvez você esteja no ponto de evitar ouvir algumas coisas de Deus, porque você abriu um parênteses na sua vida para viver aquilo que você imagina da vida. Olha, eu vou parar um pouco aqui, e eu vou deixar as coisas rolar. Eu vou fazer o que está no meu coração. Eu vou ignorar um pouquinho Deus. Desculpa aí, me dá uma licencinha. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é meu Pai, é o presente para a minha vida. Hendricks, ele percebe algo de grande utilidade em Paulo aqui. E diz que quando é chamado de alvo, essa perfeição é vista como o objetivo do esforço humano. Quando é chamada de prêmio, é vista como um presente da graça soberana de Deus. Embora seja verdade que essa crença e esse esforço são, do início ao fim, completamente dependentes da graça de Deus, somos nós que devemos aceitar a Cristo. Devemos aceitar Cristo e a salvação nele. Somos nós que devemos nos esforçar para entrar. Deus não realiza esse ato de crer e se esforçar por nós. Porque se eu não estiver correndo nessa direção, meus irmãos, se você não estiver correndo nessa direção, não adianta, meu irmão, não adianta, se você inclusive não estiver parado, dizendo assim, Senhor, eu estou num lugar aqui que não está dando, afundou a coisa aqui. Se você inclusive parado no lugar, não conseguir dizer, Senhor, não está dando para continuar, está difícil, eu estou me sentindo um pecador, o pior dos pecadores por essa vida que eu estou vivendo. Senhor, eu estou aqui porque eu estou profundamente machucado com a vida. Profundamente. Então, se a gente não estiver caminhando na direção do milagre, é muito difícil ver alguma coisa ser realizada. Nós somos coparticipantes da obra que o Senhor está fazendo em nós e no mundo. Como em qualquer corrida, o prêmio ele é recebido no final, e não enquanto ainda as coisas estão acontecendo.
Você já fez isso? Você já disse para o seu filho assim, sentado à mesa enquanto ele come: filho, come a sobremesa agora? Come a sobremesa agora, enquanto você está fazendo a refeição principal, você está almoçando, você está jantando. Você já tentou dizer isso para o seu filho, para ver o que acontece? Se ele vai terminar de comer? Você já disse para ele: olha filho, no final tem um chocolate para você aí. Não está dando muito certo para a Catarina isso não, gente. Que a partir do momento que você faz a promessa, esquece. Mas você já viu como é que é esse negócio? Você já recebeu um recurso para uma coisa que você ainda não fez, do como ao final do processo isso se torna desestimulante? Porque, assim, eu já gastei, eu já sei de tudo, e aí eu perdi. Como qualquer corrida, o prêmio ele é recebido no final, não é no meio do caminho. O desafio aqui, meus irmãos, é correr a toda velocidade para casa, a toda velocidade, numa nova mentalidade, iniciando uma nova sessão na vida. Paulo ele pede aos seus leitores: tenham uma atitude correta, tenham uma atitude correta. Portanto, todos nós que somos perfeitos, tenhamos essa atitude. Quando o apóstolo ele escreve, portanto, ele tem em mente que escreveu imediatamente, antes, de modo específico no versículo 12 e 14, nos quais escreveu o seu esforço máximo em buscar a santidade pessoal. Paulo ele não permite que as coisas que ficaram para trás sirvam de empecilho, que as coisas que ficaram lá atrás fique travando ele no meio do caminho. Em vez disso, ele está se esforçando a cada dia para se tornar mais semelhante a Cristo, olhando para frente, vivendo uma nova vida em Cristo, para frente. Que o meu foco é estar atento ao chamado celestial. Essa deve ser a atitude de todo cristão. E a atitude aqui no original tem um sentido de mentalidade, o ato de direcionar a sua mente para uma finalidade particular. É isso que no original está dizendo aqui. É uma atitude que precisa ser tomada. Todo cristão deve direcionar a sua vida a uma vida de santidade, a buscar santidade. Agora, você tem esforçado muita coisa para viver o quê? Qual vida? Você tem se esforçado muito, se dedicado muito a viver qual vida? A andar em qual rota? Aonde é que você tem empenhado o seu esforço? Qual tem sido a sua perspectiva? A mentalidade correta, ela é fundamental para viver de forma correta. Isso aqui não é autoajuda, meus irmãos. Que é a mente de Cristo que faz com que a gente caminhe na vontade de Cristo. É a mente correta, é a mentalidade correta. A sua mente, ela tem sido permeada por que tipo de pensamento? O que é que tem recheado os seus dias? O que é que tem dominado os seus pensamentos? Aonde é que esses pensamentos têm direcionado a sua vida prática? Você consegue pensar nisso? Ele nos convida a viver uma outra vida. Devemos entender que essa também deve ser a nossa atitude cristã quando o apóstolo Paulo exorta essa igreja, quando o apóstolo Paulo aconselha essa igreja a viver uma nova vida, com uma nova visão, numa nova perspectiva. Eu gostaria de fazer algumas perguntas a vocês. Você se tornou negligente na sua vida de oração? Você se tornou descuidado no seu testemunho a Jesus Cristo? Precisa haver um ajuste, um reajuste de atitude na sua vida? Está precisando disso, meus irmãos? Eu sou extremamente confrontado por essa mensagem. Extremamente confrontado. Se você está desacelerando, passeando, ou mesmo sentado na pista, levante-se, meu irmão, e comece a correr. Comece a correr, a voltar a toda velocidade para casa.
é o lugar que você é convidado a estar. Gostaria de, por fim, convidar você a refletir e praticar. A refletir em algumas questões que podem trazer significado para a sua caminhada cristã. Se alguém lhe perguntasse ontem, se alguém tivesse feito ontem a tal pergunta: como eu vivo a vida cristã? O que você teria respondido? Como eu vivo a vida cristã? E se te perguntassem hoje isso, o que é que você responderia? Como você vive a sua vida cristã? Você consegue responder isso aí num parágrafo na sua vida? A segunda pergunta que eu tenho é: Lutero, ele diz que eles deram ao nosso mestre uma coroa de espinhos, e porque esperaríamos receber uma coroa de rosas, mas a pergunta que se faz é: por que essa perspectiva em nossa vida é ao mesmo tempo desafiadora e libertadora? Você consegue pensar? É porque talvez a gente esteja esperando uma coroa de rosas nessa caminhada, e às vezes é melhor se contentar com uma coroa de espinhos. Somos discípulos de Cristo, o Cordeiro. A que velocidade você está correndo em direção à linha de chegada? A que velocidade? Existe velocidade? Você parou? Como é que está a sua caminhada aí? Você pode ficar em pé? Gostaria de orar com vocês.